Livro capítulo de número 8, a lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Essa lista ela vai apresentar mais ou menos cerca de 1.500 homens, que vão estar divididos em 12 famílias praticamente. Essa divisão, na verdade, é um número simbólico que aponta para as 12 tribos de Israel. Então, se você conferir, vai dar no total 1.500 homens divididos em 12 famílias. Claro que aqui, na verdade, nós nos apegamos principalmente aos chefes das famílias, não entrando na particularidade e do desenvolvimento de cada família. Capítulo 8, verso 1 diz assim: Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reino do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Ratuz. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele por genealogia se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Eliobenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Ebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Azigade, Joanã, o filho de Racatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então, como eu falei, essa relação ela vai girar em torno de 1.500 homens, que dividindo vai cair em cerca de 12 famílias principais, e simbolizam as 12 tribos de Israel. Já no versículo 11, existe uma referência ao rio Aava. Esse rio Aava ficava próximo a um povoado, que havia um povoado às suas margens. A localização é incerta, mas com certeza ficava em região de Babilônia. E ali eles ficaram acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Veja, o Esdras procura e não acha levitas. E aí aquela questão, por que os levitas não estariam presentes naquelas turmas? Bem, a princípio nós devemos lembrar que os levitas foram incorporados à tribo de Judá. E na verdade, os levitas, assim como os benjamitas, formavam um único grupo com os judeus. Mas a questão mais, digamos assim, mais óbvia para justificar a ausência dos levitas seria, na verdade, o fato de que os levitas no cativeiro, eles tinham abandonado suas responsabilidades, no caso levitas, até porque não teriam como exercê-las 100%, digamos assim, e passaram a se dedicar a trabalhos seculares, outros ofícios. Esta é a explicação mais razoável para a ausência desses levitas aqui no livro de Esdras. Verso 16. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. E dei-lhes mandato para Ido, chefe no lugar de Cassífia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus. Sempre que falo os netineus, são aqueles que nós traduzimos pelos dedicados, que na verdade era um grupo estrangeiro de prosélitos que prestavam auxílio à casa de Levi. No caso, a linhagem sacerdotal, eram chamados de netineus. Isso se estende desde a época de Salomão, que nós temos registro da existência dos netineus ajudando no serviço
dos levitas. Aí diz assim: no lugar de Cassífia, que nos trouxeram ministros para a casa do nosso Deus. Então aqui nós temos o seguinte: ele verificou a ausência de levitas, separou um grupo e mandou que esse grupo fosse tentar resgatar alguns levitas. 18. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos. 18. E a Rassabias, e com ele a Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles. 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Veja, netineus que eram estrangeiros, prosélitos, incorporados ao serviço, tinha relação dos nomes. E já os demais levitas, muitos não tinham relação. Aí você olha como é que a situação era meio estranha, mas é justificável, porque aqui mostra, é uma aplicação direta até para a própria igreja de Cristo, porque na verdade mostrava que muitos estrangeiros se dedicavam mais às coisas de Deus do que os próprios levitas, aqueles que faziam parte do sistema levítico. 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. O jejum, você sabe, que era aquela penitência básica que os israelitas eles praticavam em determinados momentos, principalmente momentos de dor, de luta, de dificuldade. Então ele proclamou um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, que lhe pedirmos, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Quer dizer, pedir um bom desenvolvimento durante o deslocamento, que era um período bem extenso. Como nós falamos, era cerca de 1.500 quilômetros desde Babilônia até Jerusalém. Porque me envergonhei de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o serem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Então veja bem, aqui o Esdras, ele fez um anúncio de Deus, do Deus de Israel, para o rei. Então, na verdade, ele não levou escolta do exército da Pérsia. Eles foram com a cara e com a coragem, porque ele se envergonhou de pedir escolta, porque ele tinha feito um anúncio tão grande do Deus de Israel, dizendo que era um Deus grande, que protege, que livra, e na verdade, aí ele não pede escolta, porque se ele pedisse escolta, o rei diria: bom, tu falou que esse Deus é aí tudo isso, e você precisa de escolta, então que ele seja a tua escolta. Moral da história, ele se absteve de pedir uma guarda, uma escolta ao rei. 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Veja, nós falamos que eles pararam, eles buscaram, eles jejuaram e eles oraram, para que Deus desse o quê? Uma direção. O que na verdade aqui, nós já pegamos o sentido verdadeiro do jejum. Porque hoje nós trabalhamos com o jejum da Nova Aliança, que não tem a questão dessa humilhação, não tem a questão do vitupério, da sujeira, todo esse lado negativo de rasgar as vestes, mas o objetivo central do jejum é esse. Sempre o jejum acompanha a oração para se obter direção de Deus em tomadas de decisões. 24. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Rassabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhe a prata e o ouro e os utensílios que eram uma oferta para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, e os seus conselheiros e os seus príncipes e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e os objetos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. E 20 taças de ouro de 1000 daricos, e dos vasos de bom metal lustroso, quer dizer, tudo material de primeira, tão desejável como o ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais dos sacerdotes, e dos levitas e dos príncipes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor.
Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. Então tudo isso no desenvolvimento da partida dessa turma, que na verdade foi a segunda. Só vai ficar faltando a terceira turma, que vai ser a turma do Neemias, a turma da muralha. Verso 31. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do Senhor Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Então, na verdade, aqui, tudo que ele vai tratando no sentido de que a mão de Deus guiava, você percebe? Porque toda essa obra de saída, de retorno, de grupos, de idas e de voltas, nós sabemos que tudo era uma orquestração do Todo-Poderoso. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, que é expiação, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Você sabe que os sátrapas eram administradores do Paço Real. Então, sátrapas, prefeitos, governadores, tratava do desenvolvimento do império naquele contexto, naquela época. E detalhe, quando ele fala aquém do rio, esse rio é o rio Eufrates, dizendo que todos aqueles governantes debaixo da autoridade do rei da Pérsia, que estavam na parte de baixo do Eufrates, todos deveriam prestar ajuda aos judeus para fazerem toda a obra e todo o trabalho necessário para agradar ao rei de Israel, melhor, ao Deus de Israel. Então o rei, ele sabia que quando um povo buscava o seu Deus, o império dele automaticamente prosperava. E foi esse o desenvolvimento. Então essa turma aqui é a relação da turma de Esdras, que foi a segunda turma, mais ou menos 458 antes de Cristo. Agora nós ficaremos esperando a outra turma, que vai ser de 444, que virá com o Neemias para a reedificação da muralha. Este foi Esdras, capítulo de número 8.